lunático. E quando eles desceram do monte, a multidão já estava, se aproximando, porque a multidão ouvia os milagres de Jesus, ouvia tudo que Jesus fazia. E a multidão, ela quer os milagres. E chegaram, e aproximou-se um homem, pondo de joelhos diante dele, dizendo: Senhor, tem misericórdia do meu filho, que é lunático e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e muitas vezes na água. E trouxe aos seus discípulos e não puderam curá-lo. Então, podemos ver que quem estava lá no monte com Jesus era só Pedro, Tiago e João e o seu irmão. Eram 4 o que estavam lá no monte com Jesus. Os outros 8 estavam cá embaixo, eles não foram para o monte. Eles não foram buscar a glória, eles não foram buscar o sobrenatural. E eles ainda eram carnais. E eles não puderam expulsar aquele demônio daquele menino. E olha o que Jesus disse para eles. E a multidão falou para Jesus: olha, trouxemos até os seus discípulos e eles não puderam expulsar o demônio do menino. E Jesus respondendo disse: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco e até quando vós sofrerei? Trazei ele aqui. É a nossa incredulidade que não permite que nós experimentemos a libertação que Jesus tem para nós. Precisamos ter um coração puro. Precisamos aprender com ele a sermos humildes. E trazei um aqui. E repreendeu Jesus o demônio que saiu dele. E desde aquela hora o menino sarou. E os discípulos ficaram, constrangidos, mas maravilhados da autoridade de Jesus. E então os discípulos, os que não estavam com ele no monte, que estavam cá embaixo fazendo a obra, então os discípulos, aproximando-se de Jesus em particular, disseram: por que não podemos expulsá-los? Eles não entenderam. Jesus, fizemos tudo que o Senhor nos ensinou e não podemos expulsar esse demônio. E aí Jesus respondeu para eles: por causa da vossa pequena fé. Se você pensa que não tem vivido a vida abundante que o Criador tem para você, se você não tem recebido aquilo que você sabe que é a vontade do Criador para você, é por causa da sua pequena fé. Mas eu tenho uma boa notícia para você. Fé é um dom dele. Peça a ele fé. Ele tem prazer em nos abençoar. Por causa da vossa pequena fé. Porque em verdade vos digo que se tiverdes fé, como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e há de passar, e nada vos será impossível. Quando nós temos fé, pode ser a menorzinha, nada nos é impossível. A fé é a certeza de que algo já existe. E eu vou fazer tudo o que precisa fazer para alcançar aquele algo que já existe. Isso é fé. Os discípulos, eles sabiam que Jesus expulsava demônios, que Jesus curava. Mas eles ainda eram carnais. Eles ainda não tinham essa fé redentora dentro deles. Por isso eles não puderam expulsar o demônio daquele menino. Mas essa casta de demônios não se expulsa senão pela oração e pelo jejum. Tem coisas na nossa vida que nós só vamos ser libertos pela oração e pelo jejum. Por isso precisamos orar. Por isso precisamos jejuar. Porque quando nós oramos e nós jejuamos, nós unimos corpo, alma e espírito. Deus, ele tem colocado no meu coração essa necessidade de desenvolver corpo, alma e espírito. Os discípulos, eles expulsavam demônios, eles curavam, eles faziam as mesmas obras que Jesus. Mas eles ainda não jejuavam. A oração deles ainda não eram tão intensas. Porque quando eles iam para o monte orar com Jesus, eles dormiam.
E eles não jejuavam porque Jesus ainda estava com eles. Eles eram criticados pelos fariseus. Por que vocês não jejuam? Mas iam chegar o momento que eles iam precisar jejuar. E aí, eles expulsaram todos os demônios trazidos até eles. A hora que Jesus foi, eles oraram, jejuaram, ficaram 40 dias no templo e o Espírito Santo veio. Quando o Espírito Santo vem, não é mais nós, é Ele através de nós. Ele só precisa que você dê as suas mãos, que você dê a sua boca, que você dê o seu ouvido, que você dê os seus olhos, que você dê para Ele todo o seu corpo. O nosso corpo é templo e morada do Espírito Santo. E Ele só precisa dessa casa para fazer a obra, para que o seu nome seja glorificado. O mundo anseia por ver a manifestação dos filhos de Deus. O mundo anseia por ver a minha vitória e a sua vitória. As pessoas não se inspiram em derrota. As pessoas não se inspiram em miséria. Precisamos aprender isso. As pessoas não se inspiram em escassez. As pessoas se inspiram em vitória. As pessoas se inspiram em prosperidade. As pessoas se inspiram em cura, em libertação, em saúde. Porque o nosso Deus é um Deus de milagres. É um Deus que cura, é um Deus que liberta, é um Deus que transforma, é um Deus que prospera, é o dono do ouro e da prata. Esse é o nosso Deus. Fomos feitos à sua imagem, à sua semelhança. Por isso não nos inspiramos na miséria, na escassez. Por isso precisamos quebrar essa crença limitante de falta de merecimento, que não podemos usufruir, que não podemos reinar. Somos filhos do Deus, dono do ouro e da prata. E a riqueza, ela é natural. Só que quando temos a nossa mente formatada com a escravidão, nós não entendemos isso. E Jesus vai falar isso logo aqui abaixo, quer ver? Ora, achando-se eles na Galileia, disse-lhe Jesus: o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens, e matá-lo-ão, e ao terceiro dia ressuscitará. E eles se entristeceram muito. Então, quando Jesus falava da sua missão para os discípulos, eles ainda não entendiam. Eles se entristeciam quando Jesus falava da sua missão para eles. Porque eles amavam Jesus, eles queriam Jesus ali com ele. Mas a Bíblia também diz que se um grão de trigo não morrer, ele não frutifica. Precisamos termos discernimento espiritual. Não podemos ser somente carnal. O Senhor quer que sejamos espirituais. Porque o carnal, ele entende só as coisas desse mundo, mas o espiritual, ele entende tanto as coisas desse mundo como as coisas espirituais. Muito obrigado por vocês estarem aqui comigo. E quando eu falo para vocês, o primeiro ouvido que ouve é o meu. E eu sou agraciada, eu sou abençoada com esta mensagem que o Criador coloca no meu coração, para mim e para você. E você do YouTube, vencedor, que quer se tornar mais do que vencedor, deixa o seu like, não deixa de dar um joinha. Se fez sentido para você esse vídeo, compartilhe com seus grupos de WhatsApp, deixa um comentário aqui abaixo. Cuide do seu corpo, cuide da sua alma, cuide do seu espírito, para que você venha cumprir o seu propósito nesse mundo.